pessoal, vamos lá resolver questões ADM-TEC. Agora nós vamos falar sobre pontuação e também um pouquinho sobre sintaxe para a gente poder entender como é que faz a pontuação dos termos. A primeira questão diz o seguinte: com base no texto, França vai proibir o uso de celulares para os alunos do ensino fundamental, leia as afirmativas a seguir. Se precisar, a gente volta lá no texto para observar. O trecho: mas associações de proteção à infância estão pessimistas em relação à viabilidade das medidas, revelam uma opinião do autor do texto. Vamos observar no texto para saber se isso se trata de uma opinião, qual é o gênero desse texto. Vamos lá observá-lo. França vai proibir o uso de celulares para os alunos do ensino fundamental. O país também estuda proibir redes sociais para menores de 16 anos. A gente sabe que esse texto se trata de uma notícia. Por ser uma notícia, não dá margem para opinião, é um texto bem objetivo. Mas vamos achar essa parte quando ele diz mais, pretende fazer uma modificação. Está aí no último parágrafo que diz assim: outra ideia é organizar uma videoconferência de controle com os pais do adolescente e a instalação de ferramentas de controle de conteúdo para proteger a navegação. Mas associações de proteção à infância são pessimistas em relação à viabilidade das medidas. Especialistas alertam que não existem atualmente meios confiáveis para validar a identidade e a autenticação de qualquer pessoa na internet. Observe, minha gente, que quando a gente está falando, quando ele diz assim, ó, mas ele não está trazendo a ideia de ninguém, ele está trazendo apenas mais uma informação. Olha, existe esse fato aqui, mas existem pessoas que pensam ao contrário. Não é a opinião do autor do texto, e sim uma opinião não, um dado que foi apresentado que é controverso ao que foi dito anteriormente. Então vamos seguir aqui para a gente ver quais são os outros itens que nós podemos observar nessa questão. O item 2 diz o seguinte: a expressão entre vírgulas Jean-Michel Blanquer tem função sintática de aposto enumerativo. Vamos entender primeiro o que é um aposto. Um aposto, minha gente, é uma informação que é acrescentada ao texto, mas que não é aquela informação obrigatória de estar ali. É uma parte da sintaxe que você vai acrescentar, é um termo acessório. É um termo que você usa se você quiser. Então vamos lá no texto e encontrar essa parte que fala do Jean-Jacques para a gente saber se isso é um aposto enumerativo, se é um aposto explicativo, se é um aposto restritivo. Vamos logo lá observando esse texto. Ele diz assim, ó: o ministro da Educação francês, Jean-Michel Blanquer, confirmou nesta semana. Vejam que esse trecho aí, ele não está trazendo uma enumeração. Uma enumeração, por exemplo, poderia ser a seguinte: fui à feira, comprei banana, vírgula, maçã, vírgula, laranja, vírgula. Esse pedacinho aqui, ele está trazendo uma enumeração. Porque eu disse isso, mais isso, mais isso, mais isso. Nesse caso aqui, nós não temos um aposto enumerativo. É um aposto, mas é explicativo. Ele está dentro do texto apenas para exemplificar, de certa forma, ou caracterizar o termo anterior. Observem aí quando ele diz assim, ó: o ministro da Educação francês. Vamos tirar esse pedacinho do meio para ver se continua fazendo sentido. O ministro da Educação francês confirmou nesta semana que eu uso de smartphone. Veja, quando eu digo Jean-Michel Blanquer, eu apenas estou especificando quem é o ministro que foi falado anteriormente. Então aí nós temos um aposto explicativo. E observem aí também que ele está entre vírgula. Essa é uma característica necessária, marcante e importantíssima para a separação do aposto. O aposto, ele serve normalmente como elemento explicativo e deve sempre vir entre vírgulas, porque é como se ele não fizesse parte daquela construção. Ele está ali somente para exemplificar algo. Eu posso dizer assim, ó: José estuda português. José estuda português. Eu posso colocar uma vírgula aqui?
Eu já deixei um espaçozinho aqui, que é para preencher com outra coisa. Eu posso colocar essa vírgula aqui, José, vírgula, estuda português? Se você disser que pode, você ainda não aprendeu o básico da gramática, que é que você não pode separar o sujeito e o predicado. Quem é o sujeito? José. Quem é o predicado? Estuda português. O predicado, vamos lá esclarecer o que é isso. O que é um predicado? Aquilo que não é sujeito. Fácil. Quem é o sujeito? José. O sujeito é José. E isso daqui é o quê? O predicado. Pronto. Por quê? Porque aqui estuda é o meu verbo. Certo? E aqui o português está sendo o complemento do meu verbo. É o objeto direto. Vamos observar uma coisa, a gente vai falar de pontuação e eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. A exemplo do que está na questão, quando ele diz o ministro fulaninho de tal, eu digo aqui, José, eu sei que eu não posso usar essa vírgula aqui. José estuda português. Beleza. Mas se eu fizer assim, ó, José, vou botar de azul para ficar mais bonito. Filho de Maria. Estuda português. Falta alguma coisa aí? José, filho de Maria, estuda português. O que é que falta? Vírgulas. Por que falta vírgulas? Porque esse pedaço que eu botei aqui, ele faz parte da frase? Eu botei aí porque eu quis estabelecer uma explicação para o termo. Então, a gente chama isso daqui de aposto. Aposto, não está aposto, explicativo. E qual a regra do aposto explicativo? Sempre vem isolado por vírgulas. Sempre, sempre. Certo? Ah, mas e se ele vier no final? Aí tu vai botar uma vírgula só, né? Porque tu vai botar uma vírgula antes e uma vírgula depois. Vamos pensar aqui como é que vai ficar. Vou escrever de novo. Para a gente saber onde é que bota as coisas. José estuda, vou botar aqui, ó, filho de Maria, José estuda português. Esse filho de Maria, ele continua sendo um aposto explicativo de José, só que eu coloquei ele no começo da frase. Ah, você disse que tem que isolar. Aqui ele está isolado, mas ele está... Eu preciso botar uma vírgula aqui? Claro que não, né? Então, você já sabe, ele pode vir no meio, pode vir antes, pode vir depois. Se ele vem no meio, você é obrigado a colocar as duas vírgulas aqui nesta frase, certo? O que você não pode confundir, o aposto, com o vocativo. A questão não fala de vocativo, mas eu quero chamar a sua atenção para esse elemento de pontuação tão importante. Eu vou escrever uma frase aqui. Venha comer, menino. Venha comer, menino. Ah, você escutou uma propaganda passando no carro de som? Venha comer, menino. O que é que eu estou chamando você para fazer? Para comer o menino. Mas aqui não tem ninguém canibal, né, minha gente? Não tem ninguém canibal aqui para comer menino. O que é que falta para eu mudar o sentido dessa frase? Para eu mudar o sentido dessa frase completamente, eu preciso de uma vírgula. Por quê? Porque o vocativo é um termo que precisa de vírgula sempre e eternamente. E o que é um vocativo? É um termo acessório, ele está ali também porque eu quero colocar, porque eu posso dizer somente venha comer. Posso. Mas você, quando sua mãe está aperreada, ela diz, fulaninho, vá estudar. Ele chama você pelo seu nome ou mesmo coloca um outro substantivo. Isso aqui a gente chama de vocativo e eu preciso. Vejam que é diferente do aposto. O aposto ele está somente restringindo aqui o significado. Eu estou explicando quem é José. Não é um José qualquer, é o José que é filho de Maria. Aqui não, aqui eu só estou dizendo, venha comer menino, vem comer
peste. Vejam, aqui eu estou somente fazendo um chamamento. Isso são dois elementos importantíssimos para você observar na questão de pontuação. É a pontuação do aposto, vou até botar o nome aqui para ninguém confundir as coisas. Aqui é aposto e aqui é vocativo. Pensa em vocativo, pensa em evocar, chamar, não é invocar não, você invoca espírito, né? Todo mundo já assistiu Invocação do Mal, nunca assisti porque eu não gosto dessas coisas. Mas vocês sabem que evocar é chamar, é um chamamento. Então, um aspecto interessante e relevante para se observar dentro da gramática é essa necessidade de pontuação dos termos para evitar ambiguidades, para evitar passar uma imagem, uma informação diferente daquilo que você quer passar. Porque nesse caso aqui, se eu não coloco a vírgula, menino passa a ser objeto desse verbo. Então, estou chamando você para comer algo. E aqui ele seria um objeto direto, faria parte da frase. Nesse caso aqui, ele é um vocativo. Fácil, simples. Então, vamos lá observar a nossa questão. Porque eu fui lá, andei e não disse qual era a alternativa da questão. Então, vamos chegar nela aqui. Que ele diz assim, o item, mais associações de proteção à infância estão pessimistas em relação à viabilidade. A gente já sabe que isso não é uma opinião do autor do texto. E o item 2, que Jean-Michel Blanquer tem a função sintática de aposto enumerativo. Ele tem função sintática de aposto explicativo, ok? Então, por isso, a nossa resposta é a letra D, porque as duas estão falsas. Vamos seguindo aqui para a resolução de mais uma questão que também está relacionada ao texto, ao mesmo texto. França vai proibir o uso de celulares. Então, vamos lá aos itens. No trecho, um projeto de lei que irá proibir, a palavra que exerce função sintática de aposto. O texto lido tem como principal objetivo persuadir o leitor a adotar um ponto de vista sobre o tema específico. Vejam que esse texto, essas questões que estão relacionadas a esse texto, elas estão batendo na mesma tecla. As questões que você observa que tem mais um cunho interpretativo estão focadas na intenção comunicativa do texto. Minha gente, é uma notícia. Notícia não tem o objetivo de convencer ninguém a nada. Certo? A notícia apenas apresenta os fatos. Nesse caso, nós não temos um texto que apela para a opinião. Então, não tem a opinião de ninguém, como nós vimos na questão anterior. Nem vai ter, lido como objetivo de persuadir. Não. Se você quer persuadir, você usa argumento. Esse texto que nós vimos é meramente expositivo e não argumentativo. Se fosse argumentativo, o objetivo dele seria persuadir. Ok? Então, vamos aí observar esse item 2. A gente já sabe que o item 1. O item 2 a gente já sabe que está errado. Então, vamos para o item 1, que ele diz assim, ó, um projeto de lei que irá proibir. Ô, minha gente, veja, agorinha a gente resolveu uma questão que falava sobre esse mesmo que. Não foi? Um projeto de lei que irá proibir. Esse que, ele vai ser aposto? Vamos pensar? Olha, a gente sabe que aquele que lá, mas vamos pensar aqui em outra questão. Quando eu disse que o que é pronome, é preposição ou é conjunção, eu estou falando de uma classificação dentro da morfologia. Essa questão aqui, ela parece repetitiva, nós falamos desse que pode parecer repetitiva, mas nós temos que observar o seguinte, que as palavras, elas têm duas funções, tanto uma função sintática como uma função morfológica. Na sintaxe, ela pode ser aposto, pode ser vocativo, pode ser sujeito, verbo, predicativo, adjunto, pode ser essas coisas todas. Na morfologia, ela vai ser substantivo, adjetivo, advérbio, aposto não. Substantivo, adjetivo, advérbio, conjunção, preposição. Então, observem aí, ó, um projeto de lei que vai proibir. Esse que retoma o termo um projeto de lei. Um projeto de lei não é aposto. O que dentro das frases, ele vai exercer a função sintática do termo que ele retoma. Quando eu digo um projeto de lei, esse um projeto de lei não é o sujeito dessa frase?
É o sujeito da frase. Então, esse que também vai ser sujeito da frase seguinte. Por quê? Vamos lá para uma coisa bem prática. Isso não é uma questão de pontuação exatamente, mas a gente precisa saber. A gente já sabe que os apostos normalmente utilizam a pontuação, então você precisa saber disso. Mas, observem que quando eu digo assim, ó, um projeto de lei, claro que a gente tem outras informações antes, nós temos verbos antes. O qual irá proibir. Esse que aí, ele funciona como sujeito do verbo, da locução verbal, irá proibir, porque ele está substituindo um projeto de lei, ok? Então, a função dele não é de aposto, mas de sujeito. Por isso que as duas alternativas estão erradas. Nós temos aí a letra D. E aí, nós encerramos essa nossa conversa sobre análise sintática, sobre pontuação. A gente só viu a pontuação em alguns aspectos, especialmente em relação ao aposto, especialmente também ao aposto explicativo, que é aquele termo que eu utilizo somente para caracterizar outros. Vimos também a pontuação em relação ao vocativo, que é um elemento importante. Uma outra coisa, vamos voltar aqui só para a gente falar uma coisinha. Eu não vou nem encerrar ainda, viu? Então fica aí, tenha paciência que não deu tempo ainda não. Voltando nessa questão aqui, eu quero comentar mais uma coisa que eu tinha esquecido, então vamos lá falar sobre ela. Vejam que aí eu tenho assim, ó, um projeto de lei que irá proibir. Vou escrever essa frase aqui de novo. Essa frase está sendo a queridinha do dia para a gente pensar em análise sintática. Vou escrever aqui, ó. Um projeto de lei que irá proibir. Eu vou colocar aqui um outro verbo para a gente não confundir as coisas. Não vou voltar lá no texto para ver o que é que tem antes não, mas observem aqui essa frase. É um projeto de lei que irá proibir. Quantos verbos eu tenho nessa frase? Isso aqui a gente vai tratar de pontuação também, minha gente? É só para a gente observar aqui, vejam. Um projeto de lei que irá proibir. Quantos verbos eu tenho? Eu tenho 1, 2. Ah, professora, você tá doida? Aqui tem 2 verbos. Tem não. Aqui eu tenho uma locução verbal. Então, ele equivale a um verbo só. Porque eu posso dizer, um projeto de lei que irá o quê? Proibir, irá fazer, irá dormir, qualquer coisa. Porque aqui eu tenho um verbo que está no infinitivo e aqui eu tenho um verbo auxiliar. Ok? Então vamos lá, vamos achar os sujeitos dessa frase. A gente já falou um pouquinho sobre sujeito, mas eu quero observar um outro ponto que trata da sintaxe também. Vejam aqui, ó, é um projeto de lei. Esse projeto de lei é o sujeito desse verbo aqui. Um projeto de lei é o meu sujeito. De que verbo? Desse. E esse que retoma quem? Ele retoma um projeto de lei que é sujeito. Então, esse bonito aqui também é sujeito. De quem? Desse verbo aqui. Lindo, maravilhoso. Sintaxe é uma coisa linda, né, minha gente? E o que é que eu tenho que falar de pontuação agora? Vamos falar de pontuação em relação a uma coisa. Vocês sabem que nós temos diversos tipos de orações subordinadas, orações coordenadas, não sabe? Sabe? Que é para a gente revisar, a gente não vai ver tudo não. Veja. A gente tem oração subordinada substantiva, que são aquelas introduzidas pela conjunção, pelas conjunções integrantes que e se. Nós temos orações subordinadas adverbiais, que são aquelas causais, finais, proporcionais, aquela que tem um bocado delas. As orações adverbiais. E temos as orações adjetivas, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. As orações adjetivas são aquelas que são ligadas por pronomes relativos. Porque eu estava falando aqui agora que as subordinadas substantivas são ligadas por conjunção integrante. Somente. Só tem 2 conjunções integrantes que é que em si. Se tem essas 2 lá na função de conjunção integrante, você vai saber que se trata de uma oração subordinada substantiva. Se tem qualquer outra conjunção subordinativa, ela vai ser adverbial. E se tem pronome relativo, se trata de oração subordinada adjetiva.
Aí essa oração é dividida em dois tipos: oração subordinada adjetiva restritiva e explicativa. E onde é que entra a pontuação? Aqui, ó. Essa pontuação aqui, então quer dizer, isso é uma vírgula, viu? Muito linda essa minha vírgula. Deixa eu fazer ela mais redondinha aqui para ficar mais bonita. Pronto. Por que que eu botei essa vírgula aí? Professor, então quer dizer que o texto está errado? Tá, não. Por quê? Se tiver a vírgula, isso é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se você não tem a vírgula, do jeito que está no texto aí que alguém escreveu, ela vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então veja que apenas o uso de uma vírgula pode mudar o significado da frase, pode mudar a nomenclatura em relação à análise sintática. Por isso, não se esqueçam nunca mais na vida de vocês disso. Por quê? A banca pode perguntar a você se esta frase aqui tem função explicativa ou restritiva. Isso é uma análise em relação à semântica, mas envolve a sintaxe. Se não tem a vírgula, se eu tirei a vírgula aqui, apaguei a vírgula, ela é restritiva. Isso daqui só está restringindo o significado dessa. Se eu tenho a vírgula, essa oração aqui está funcionando como um elemento explicativo para essa daqui. Então percebo que uma vírgula só pode transformar você em canibal, como venha comer menino, como também pode transformar uma coisa em restrição ou explicação. Portanto, não se esqueçam de usar as vírgulas. Claro que o assunto de pontuação é muito mais amplo e a gente conversa sobre isso em um outro momento. Um cheiro para vocês! Até o nosso próximo encontro.